Como que o testemunho do Gil fez eu lembrar um pouquinho do meu? Eu batizei na igreja, eu tinha entre 10 a 11 anos mais ou menos. Só que aí eu senti que depois que tanto eu quanto meus irmãos batizaram, eu senti um certo esquecimento e abandono da liderança com a gente, na família assim, sabe? É uma visão que eu tinha, que ele tinha meio que esquecido da gente. E com o tempo, a fé que eu tinha quando eu conheci a igreja era forte, ela foi se extinguindo, ela foi apagando aos poucos, né? Ok, eu vou levantar todo dia, domingo, vou lá na igreja e tal, tomo sacramento, tenho as aulas lá que eu tenho que ter e volto pra casa, ok, tá, beleza. Só que quando cheguei a meus 15, 16 anos, meu pai faleceu em 2006. E aí foi a época que eu me senti mais sozinho da face da terra. Tanto minha mãe e os outros meus dois irmãos estavam extremamente abalados com a morte do meu pai. E eu senti novamente o abandono. A liderança esqueceu. As pessoas que esqueceram, tipo, cara, nós éramos jovens, né? Eu tinha meus 15 anos, minha irmã tinha 14 e tal, meu irmão era mais velho que nós, mas mesmo assim, sabe, um jovem daquela idade, querendo aprender sobre o evangelho, acabou de perder o pai, tava assim, extremamente sem chão. Se os filhos estavam, imagina a esposa, né, que tinha o marido como patriarca, né. Meu pai, apesar de seus problemas, como ele tinha e tudo mais, ele era uma pessoa muito incrível pra nós três. E ele, tendo saído assim da nossa vida tão repentino, foi um choque muito grande. E eu fiquei há 10 anos afastado da igreja. Eu tava morando em São Paulo e voltei, e eu tive que resolver um problema familiar em um outro estado. Normalmente uma viagem até onde a gente ia durava assim entre 6 a 7 horas. E nesse dia demorou 14 horas para chegar no local. E eu nunca gostei de dirigir ou quando tem chuva, ou quando tem neblina, ou quando tá muito esburacado. Eu tenho medo e pavor de dirigir. E aí só que nesse dia tava chovendo, com neblina e a estrada toda esburacada. Todos os medos que eu tenho num dia só. E minha mãe e minha irmã estavam dormindo no banco de trás, né? E no meu lado, o passageiro, tinha algumas coisas, umas caixas e tudo mais. Eu tinha perdido a fé em Deus. Eu desacreditei no evangelho, desacreditei em Deus. Pra mim não fazia mais sentido. E minha mãe chegou um dia pra mim e falou assim: olha, Alisson, eu não vou conseguir te provar que existe um Deus. Só você mesmo pode sentir que ele existe. E que existe algo acima de você que rege esse mundo, que pode te ajudar e salvar a sua vida. Mas só você que pode ter essa experiência própria. Porque eu tive a minha e você tem que ter a sua. Beleza, então durante estar dirigindo de noite, que mó tenso, eu pus isso à prova. E eu fiz uma oração enquanto estava dirigindo. Eu disse assim: Pai Celestial, eu sei que eu não sou merecedor do seu respeito e sua atenção agora, porque eu fiquei afastado 10 anos, eu falei mal de você, eu fiquei proclamando contra você, e talvez eu não mereça. Porém, a minha mãe e minha irmã, elas nunca afastaram da igreja, sempre foram as únicas duas que estiveram lá, firmes e fortes para poder manter o evangelho na casa, e sempre lutando para que eu volte. Então eu queria pedir para o Senhor que protegesse as duas e não a mim, porque elas merecem muito o seu amor e tudo que fizeram por você e manter o seu evangelho, etc e tal. E eu sei que vai parecer uma coisa muito surreal, muito assim, que você tá tendo um vislumbre, que você tá muito louco. E assim que eu terminei de fazer a oração, sabe aqueles perfumes transparentes que tem um líquido amarelo, aquele perfume antigo? Então, meu pai ele sempre usava. E eu senti esse cheiro, e eu senti que ele estava do meu lado, e a sensação que eu tinha de uma voz dizendo, até eu falando pra mim mesmo, parecia meu pai dizendo: filho, eu estou aqui, não se preocupe, você vai chegar tranquilo no seu trajeto, eu vou guiar vocês três até lá. E é o perfume que meu pai usava, é esse aqui. E é o mesmo cheiro. E esse perfume aqui é o perfume que ele usou antes de morrer. Antes dele se for, ainda sobrou esse frasquinho aqui, ó. Então nós sempre guardamos isso como recordação. Eu acho que pra mim, Alisson, isso foi uma resposta sobre o evangelho. E com o tempo eu percebi que o evangelho, ele é perfeito. Mas as pessoas não são. Eu comecei a perdoar tanto a mim mesmo e perdoei a liderança pela falta que eles fizeram na época. A sensação que nós tivemos de abandono. E percebi que a igreja, ela tem pessoas imperfeitas a se tornarem perfeitas, e às vezes, infelizmente, a imperfeição acerta
terceiros, como me atingiu. E foi isso que me fez voltar para a igreja assim. E eu sei que muita gente veio aqui me seguindo o meu perfil por causa do vídeo do Gil. Muitas pessoas são membros afastados e às vezes são da igreja, mas têm suas dúvidas porque ainda não conseguiu adquirir o evangelho. O que eu posso dizer e posso convidar vocês a tentarem ter uma experiência própria. Eu sei que parece, quando você vê a gente comentando uma coisa meio padrão sobre o testemunho do livro de Mórmon, de Cristo, eu sei que é meio padrão. Dentro desse padrão há uma incrível história que fez a chegar a esse padrão. Então cada um tem a sua história. Então o que eu convido, talvez eu sei que deve ter feito várias vezes, mas novamente fazer sozinho em silêncio, quando você conseguir, uma oração pedindo uma resposta, sinal de que você não está sozinha. E eu te garanto que você vai receber a resposta, talvez não como você queira, porque o que eu aprendi durante esse tempo todo afastado e voltei é que às vezes Deus, ele usa pessoas, locais ou situações que fazem com que você tenha um testemunho de que ele existe. Quando eu fiz a oração para Deus, ele não apareceu para mim, mas ele colocou em uma situação e fez eu sentir o espírito de alguém que é muito importante pra mim. E eu acho que isso vai acontecer com você. Eu demorei 10 anos pra voltar. Não se preocupe com o tempo. Se você se preocupa em voltar, ou se você tem suas dúvidas, pelo menos você tá tendo alguma coisa. E pode ter um testemunho futuramente.